falar sobre uma saída dentro do elenco do Goiás, onde o Náutico acabou encaminhando a contratação do jogador para a sequência do ano. O Vitinho, que só estava emprestado pelo Verdão até o final desta atual temporada, é cria da base da Ponte Preta, onde trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos, lá na Macaca, em 2022, quando ele começa no elenco profissional da Ponte Preta, naquele momento, jogador que é natural de Campinas. Em relação a essa história, essa informação foi confirmada em primeira mão pelo André Rodrigues, da Rádio Band News, um abraço para ele inclusive. O Vitinho tinha contrato no Goiás só até o final desse ano, e o vínculo dele era no Cruzeiro, contrato válido até o final de 2027. Já havia alertado sobre essa possibilidade, o jogador foi procurado, naquele momento, se eu não estiver enganado, alguns clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, trouxe informação exclusiva aqui no Goiás News há mais ou menos uns 20 dias atrás, falando que era assim, um jogador que estava insatisfeito, que poderia deixar o clube em breve. Não foi para um time da Série B porque já realizou 9 jogos, né, pelo Goiás na segunda divisão. Se tivesse feito esse nono jogo, ou oitavo jogo, né, um pouco mais para frente, é muito provável dele ter ficado até mesmo de fora das últimas partidas do Verdão. O último jogo dele foi contra o Criciúma, inclusive titular naquele duelo. Eu até penso que o Vitinho, se não tivesse tantas opções no meio de campo do Goiás, poderia ser um nome utilizável. Não quer dizer que é a solução, mas o Goiás acabou contratando o Benítez nesse setor. Tem também o Wellington Rato, e o Wesley Garcia também pode atuar nessa função de um meia central barra meia esquerda, né? Uma função que, meia direita, melhor dizendo, que muitas vezes fez o Vitinho também nessa Série B. Fez o gol contra o Volta Redonda, foi muito importante naquele jogo, mas no geral uma temporada discreta, né? 19 jogos pelo Goiás, 3 gols marcados e uma assistência. Disputará a reta final da Série C pelo Náutico, que conseguiu a classificação e está no quadrangular final em busca do acesso. Boa sorte aí para o Vitinho também na sequência da sua carreira. Da mesma forma, o Wesley Garcia é um jogador que está insatisfeito no Goiás. Tá? Assim, não é aquela insatisfação de não querer treinar, não é isso que eu estou falando. Mas é um jogador que, obviamente, esperava ser o nome mais útil dentro do plantel, e isso não vem acontecendo. Até, de certa forma, escanteado pelo Wagner Mancini. Tem mesmo um post lá do Reino Esmeraldino, um abraço para o camarada, inclusive, que faz um excelente trabalho. Ele postou, né, por que o Wesley Garcia não joga, o Mancini às vezes preferindo improvisar um lateral no ataque, no caso do Moraes, improvisar um meia no ataque, no caso do Wellington Rato, improvisar um segundo atacante na ponta, no caso do Arthur Caíque, do que colocar o Wesley Garcia, que é um jogador que tem esse diferencial, né? Um chute de fora da área, um drible curto, e na Série B até agora tem só 9 partidas. Não vou mentir para vocês não, se não tivesse realizado os 8 jogos, eu acho que a chance do Wesley Garcia sair ainda nessa Série B seria muito grande. O 9º jogo dele foi realizado justamente contra o América Mineiro na última rodada. Tudo bem, teve a lesão, ficou um tempo fora, mas é um jogador que sim, melhor tecnicamente do que alguns que já conseguiram engatar uma sequência como titular no Goiás, como por exemplo o Wellington Matheus, o próprio Jajá, o Pedrinho também tem seus altos e baixos. O Wesley Garcia não foi titular nenhuma vez nessa Série B do Brasileirão. O contrato dele no Goiás vai até o final do ano que vem. É jogador que pertence ao Verdão, foi comprado em definitivo com a compensação financeira do Goiás no começo da atual temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a este questionamento, né? Por que o Wesley Garcia não joga, poderia ser um nome útil, e se dentro, né, dessa Série B pode recuperar espaço. Eu duvido muito, tá? Não vou mentir para vocês não. O jogador, quando começa assim no Goiás mal, escanteado, dificilmente consegue recuperar o prestígio. Ainda mais uma reta final da Série B, e parece que não tem a confiança do Mancini. Alguns jogadores que eu já percebi isso. O Wesley Garcia, o Gonzalo Freitas em determinado momento também da temporada preferiu improvisar alguns nomes por ali. O próprio Arthur Caíque contra o América, o Anselmo Ramon suspenso, o Mancini preferiu inverter todo